Ó, gente, teve uma mudança aí nessa última semana em Brasília. Muita gente em Brasília que dizia que o Bolsonaro não seria preso, que ele só seria tornado inelegível, mudou de opinião. Já dizem ex-aliados do Bolsonaro que sim, vai ser muito difícil que ele não seja preso. E por isso mesmo começou um isolamento muito maior do Bolsonaro. Olha, nas últimas semanas, vários aliados do Bolsonaro foram para a Flórida, alguns estiveram em Orlando. Alguns ex-amigos do Bolsonaro estiveram muito próximos da casa dele e ninguém foi visitá-lo. E tem uma coisa, quando sai na mídia, por exemplo, olha, o Anderson Torres não conversou com o Bolsonaro quando esteve em Orlando. Pra cima de moi, eu não acredito. Mas os aliados do Bolsonaro que foram para Orlando dessa vez e não falaram com ele, esses eu acredito em todos eles. Mais do que isso, o Bolsonaro começou a se queixar que muita gente já não atende mais o telefone para ele. E ele mesmo começou a se isolar, mas os poucos políticos com quem ele tenta falar já não querem mais contato com o Bolsonaro. Tá todo mundo com medo de que os sigilos do Bolsonaro já estejam quebrados, e eu vou falar estão, e que eles conversem com o Bolsonaro e que caia alguma coisa na conversa, tem algum grampo e caia alguma coisa na conversa que comprometa esses políticos. Eles também estão com medo de falar com o Bolsonaro e do Bolsonaro tentar incriminar os outros para se salvar. Então ninguém quer falar com o Bolsonaro, o isolamento dele é total. O Bolsonaro está completamente isolado dos políticos. Eu vou te explicar aqui por que em Brasília mudaram de opinião, por que estão dizendo agora que o Bolsonaro vai ser preso e quem são os que estão aí isolando o Bolsonaro. São vários, viu? Antes, um segundo, eu peço que você é... Eu ia falar se você é fora Bolsonaro, ele já saiu. Olha, peça aí a sua inscrição no canal, uma coisa boa. Inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente luta contra esses malditos fascistas e aqui a gente vai defender o governo Lula e todos os seus acertos contra as mentiras desses bandidos. Ó, falar agora do que aconteceu. Não esquece aqui embaixo em inscrever. O Bolsonaro, ele tá na Flórida, só que essa semana saíram matérias na mídia que mostram coisas cada vez mais graves sobre o Bolsonaro. As matérias sobre o caso dos Yanomamis fizeram com que muitos políticos mudassem de opinião sobre a possibilidade dele ser preso. A Polícia Federal abriu um inquérito sobre o genocídio dos Yanomamis. Dá 30 anos de cadeia. E não é o tipo de crime que o cara só vai preso depois de transitar em julgado, depois não. Tendo prova suficiente, já pode pedir prisão preventiva antes mesmo do julgamento. E tem muitas provas, não são poucas, são muitas provas. Mas a gota d'água para muitos políticos de Brasília para falarem, não quero mais contato com ele, foi o fato de que o tenente-coronel Cid foi pego em vídeos pagando despesas pessoais do Bolsonaro, da Michelle e de parentes da Michelle, toda a parentada da Michelle, todos sustentados com dinheiro público. E aquilo... E que tem áudios do próprio Bolsonaro provando que o Bolsonaro é quem organizava todo esse roubo de dinheiro público. Aquilo foi a gota d'água porque pensaram muitos políticos, olha, se tem tanto crime do Bolsonaro aparecendo assim, esse é o tipo de turbilhão que vem antes de uma prisão ser decretada. Muitos acreditam, inclusive, que essa prisão não vai ser decretada agora, que vai continuar uma fritura muito forte do Bolsonaro, fritura em fogo alto, viu? Do Bolsonaro, até que a prisão dele seja decretada em algum momento. Depois disso, muitos pararam de contactar o Bolsonaro, seja por qualquer meio, até por meios indiretos. Tem também uma coisa que está apavorando os políticos já desde 2 semanas atrás, que é o fato de que o Alexandre de Moraes decretou quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos de 8 pessoas. 2 são militares, os outros 6 não se sabe quem são. Pelo menos um é parlamentar, um ou uma. E que todo mundo que contactou essas pessoas também terão os sigilos quebrados automaticamente, ou seja, praticamente toda a cúpula do Centrão vai ter o sigilo telemático quebrado, assim como o próprio Jair Bolsonaro, com certeza, assim como os filhos do Bolsonaro, assim como, inclusive, juízes do STJ e desembargadores. Inclusive, tem um pânico, assim, entre alguns ministros do STJ, porque eles acreditam o seguinte, eles têm conversas com a cúpula, tiveram conversas com gente da cúpula do governo Bolsonaro e dizem esses ministros em off que não tem nada de criminoso nessa conversa, mas tem muita coisa que se o Alexandre de Moraes vê, ele não vai gostar. Muita coisa. Eles estão com medo, isso não só ministros da STJ, mas também políticos graúdos do Centrão. Eles estão com medo de que o Alexandre vai lá para ver, pegar crime,
E a parte que não é crime, que não vai nem entrar na investigação, é a parte que ele vai olhar e falar, opa, peraí, mas isso é que você fala, é... Então eles estão apavorados com isso. Então, depois que saíram essas matérias, vários decidiram não contactar mais o Bolsonaro. Enquanto os políticos do Centrão cortam completamente relações com o Bolsonaro, e eu vou te falar uma coisa, o processo de prisão de um político, de alguém, sempre passa pelo fato dele ser renegado por todos. O Eduardo Cunha, antes de ser preso, todo o Centrão o renegou. O mesmo Centrão que o elegeu, vamos lembrar, Eduardo Cunha ele era conhecido como o rei do baixo clero. Baixo clero são aqueles políticos que não estão em cargos muito famosos, não é presidente de comissão, não é presidente de CPI, não aparecem muito. Vou te dar um político do alto clero, Renan Calheiros. Ele é do alto clero. O Ricardo Barros, o ex-líder do governo Bolsonaro. Esse é do alto clero. Baixo clero era o Bolsonaro, era político que não aparecia, só aparecia pro povo, pro pessoal dele. O Bolsonaro até foi ficando famoso depois. O Eduardo Cunha era o rei do baixo clero, o baixo clero o elegeu presidente da Câmara. O Eduardo Cunha ali fez o caminho do golpe de Estado de 2016, que agora a parte da mídia Estadão escreveu 2 editoriais para dizer que o golpe não foi golpe. Michel Temer ficou bravo esse dia, falando, não foi golpe, não foi golpe. Pois é, tá. E depois disso o Eduardo Cunha foi descartado. Os mesmos que o elegeram votaram para descartá-lo. Depois foi preso. Olha o que está acontecendo com o Bolsonaro. Os mesmos que estavam com o Bolsonaro até 4 semanas atrás, alguns 3 semanas atrás, agora já não falam mais com ele. Quer dizer, começou o descarte. Vai Bolsonaro, vai. A gente entrega você pra gente poder se salvar. É isso que está acontecendo. Olha só. A Carla Zambelli, eu falei aqui desde, fui o primeiro a falar isso muito antes da grande mídia ou qualquer outro. Falei, olha, o Bolsonaro culpa a Carla Zambelli e a Carla Zambelli é o seguinte, se ela puder abraçar o Bolsonaro com uma navalha atrás, fazer assim, tá, nas costas dele, ela dá 3 assim, tá. 3 não, dá umas 5 já. Essa é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli engoliu muito do Bolsonaro calada. Foi humilhada, mostrei que várias vezes que ela foi humilhada pelo Bolsonaro, inclusive publicamente. Todas publicamente, né? Todas foram filmadas, eu mostrei aqui, então é publicamente. Tá. A Carla Zambelli foi a Miami. Miami fica bem perto de Orlando, inclusive as conexões de voos lá nos Estados Unidos são muito melhores que no Brasil. Você deve estar pensando, nossa, Thiago, é o que 1 hora de voo, como se fosse Rio-São Paulo, é caro, não sei o que. Não, nada. Lá nos Estados Unidos é barato e tem voo a cada 15, 20 minutos. Ela podia ver o Bolsonaro? Podia. Não foi. Não foi primeiro porque eu falei aqui há muito tempo. A Carla Zambelli foi... Obrigado, Carlinha. A Carla Zambelli foi uma das principais responsáveis pela vitória do Lula. Que ela fez um dia antes da eleição, uma coisa premeditada. Eu tô falando isso aqui desde aquele dia. Eu não mudei a versão, viu? Desde aquele dia. Foi premeditado. Fez uma coisa premeditada para prejudicar o Bolsonaro e ajudar o Bolsonaro a perder a eleição, porque ela quer ser a nova líder fascista. Queimou a largada cometendo crime demais, vai acabar presa. Tá, mas aquele era o plano dela. O Bolsonaro, a culpa pela derrota. Então, Carla Zambelli, obviamente, não veria o Bolsonaro. Isso é uma matéria na mídia dizendo, como repórter lá do Metrópolis, surpreso que a Carla Zambelli foi pra Flórida e não viu o Bolsonaro, estão a pouco tempo de distância, não se viram. Eu já sabia que não se veriam. O que eu me surpreendi foi o seguinte, a Bia Kicis também foi e não se encontrou com o Bolsonaro. A Bia Kicis não chegou nem aí para Orlando também. Poderia ter ido. Olha, para ela sair do Brasil para Miami são 9 horas e meia, 10 horas de voo. Quem já foi, me corrija aí. Geralmente os voos saem de Guarulhos, viu? Guarulhos, eu sei porque Guarulhos, Cidade do México, são 9 horas. Miami é um pouquinho mais longe, vai dar o quê? 10 horas. Tá. Miami, Orlando, o quê? Menos de 1 hora. E ela não foi. Não foi, nem ligou. Não teve nem ligação da Bia Kicis pro Bolsonaro. Até antes estava assim, nem ligação. Aí ela foi perguntada, ela disse, não, é que eu tô de férias. Tá, mas peraí, antes você estava de férias, se desse para você tirar foto ao lado do Bolsonaro, você não recusava. Bia. Agora, Beatriz Kicis, você não tira mais fotos com o Bolsonaro, por quê? Você não vai pegar 1 horinha de voo para tirar foto com o seu mito? Bolsonaro se tornou tóxico. O Ratinho, um dos maiores bolsominions. Ratinho é o único bolsominion que ele é bolsominion, mas quando ele foi entrevistar o Lula, ele tentou ser um pouquinho mais duro com o Lula. Meia hora de entrevista ele falou,
No seu tempo eu era mais feliz. No seu tempo eu ganhava mais. É verdade, Lula, é verdade. É o seu Ratinho. Tá. Mas Ratinho Bolsominion, filho dele, Bolsominion, inclusive governador, péssimo governador do Paraná aqui. Olha só para você ver o nível do Ratinho e do filho dele. O filho dele é governador do Paraná. Quando tiveram os atos terroristas, o filho do Ratinho, Ratinho Júnior, sabe o que ele fez? Ele colocou a Defensoria Pública do Estado do Paraná a serviço dos terroristas. Aí você deve falar, mas Thiago, todo cidadão tem direito a um defensor público. Seja ele terrorista, assassino, qualquer coisa, tem direito a um defensor público. Nós aqui estamos ao lado do Estado Democrático de Direito, sim. Só que eles cometeram crimes federais, eles tinham que ter um defensor público da União, não a Defensoria Pública Estadual. Ele, sem precisar, sem necessidade alguma, colocou a Defensoria Estadual a serviço de pessoas que a Defensoria não poderia estar... Poderia porque ele ofereceu, mas não deveria estar auxiliando. Porque deve ter muita gente no Paraná que não tem dinheiro precisando de um defensor público, certo? Então, em vez de dar prioridade a quem precisa, não, vamos dar prioridade a terroristas. Por decreto, Ratinho Júnior fez isso, viu? Por decreto. Sendo que os terroristas já têm defensores públicos. Aliás, quase todos eles já têm advogados. Tá. Aliás, teve um golpe lá na Polícia Federal. Eu cheguei a contar isso. Aqui um parênteses de 30 segundos. Um golpe muito engraçado. Iam advogados lá, eles colocavam numa foto assim, já o QR Code do Pix, para alguém fazer Pix para eles. Aí eles iam lá e falavam pros patriotários, olha, você tá bem ferrado, vai acontecer isso, 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 isso e isso, você vai pegar tantos anos de cadeia. Caraca, mas eu vou te defender, eu tô aqui, eu sou especialista nisso, ó. Já faz o Pix para mim, R$1.000, e eu te defendo. E assina aqui uma procuração. Os patriotários, a maioria idosos, fizeram Pix de R$1.000 e de R$2.000 para esses advogados. Esses advogados ganharam... Teve advogado que ganhou mais de R$300 mil em questão de 3 ou 4 horas. Esse é um nível. O pior, a maioria era idoso, esses foram os que foram liberados depois. O pior, eles todos tinham direito a defensor público, não precisavam ter pagado um centavo. Aí, otários mesmo. Tá, voltando. O Ratinho tem uma casa em Orlando, a casa do Ratinho fica a menos de 10 minutos a pé da casa do Bolsonaro. De carro dá 2 minutinhos. E olha, é condomínio fechado, não tem nem lei de trânsito. Você pega o carro, vai daqui pra lá. Não tem trânsito, não tem lei de trânsito, não tem nada. Só pegar o carro e ir. Não tem nem como falar, ah não, vai estar um engarrafamento. Pô, 10 minutos a pé de carro ia ser o quê? 2? Tá. Ratinho não foi encontrar o amigão Bolsonaro. Não foi. Porque encontrar com o Bolsonaro é tóxico. Quando começa esse nível de descarte, eu vou falar, a prisão do Bolsonaro é inevitável. Inevitável. E o que se fala em Brasília também é o seguinte, olha, pelo andar da carruagem, o Alexandre de Moraes deve ter muitas provas contra o Bolsonaro. Sabe quem vai começar a se tornar tóxica também? A tóxica, Damares. Damares vai começar a se tornar tóxica. Saíram revelações brutais sobre o que faziam com os Yanomamis. E a Damares foi avisada de absolutamente tudo. A mesma Damares que inventava crimes de pedofilia para ficar fazendo campanha. Essa Damares, quando acontecia realmente pedofilia ali, com os garimpeiros abusando das meninas, a Damares foi avisada e não fez absolutamente nada. Ela é cúmplice de estupro de menor de idade. De não de uma, não de duas, não de 10, não de 20, de centenas. Centenas. Muitas delas morreram, foram estupradas e assassinadas. É isso que a Damares é. Cúmplice de assassinato e estupro. E a Damares, olha, vai ser muito difícil a Damares não acabar enjaulada. E eu vou falar, se a Damares não pegar pelo menos uns 100 anos de cana, é porque a lei do Brasil não funciona nada, tem que fazer uma reformulação total. Porque tem que dar uns 100 anos de cana para a Damares. E a Damares também está ficando cada vez mais isolada, porém, o pessoal da bancada evangélica é o pessoal com menos escrúpulo em Brasília, é o pessoal da bancada evangélica. Então eles acolhem a Damares, eles adoram um assassino, um estuprador para acolher, né? Isso diz muito sobre eles. Ela fala, a religião tem que acolher a todo mundo, mas é engraçado, né? A pessoa continua cometendo crime e se está acolhendo ali. Você não denuncia que a pessoa continua cometendo crime e vocês são cúmplices do crime e continuam acolhendo ali. Que estranho. Igual a Damares aí, está sendo acolhida agora pela bancada evangélica, Damares que é cúmplice de toda essa desgraça, mas entre políticos do Centrão ela está se tornando cada vez mais tóxica. O mesmo motivo que fez o Bolsonaro se tornar tóxico e todo mundo querer distância dele, está fazendo com que muitos queiram distância hoje da Damares. Se o Brasil for um país sério, essa aí nem assume
a cadeira dela de senadora. É isso que tem que acontecer com ela. Ó, peço aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra essa desgraça aí, para que sejam todos presos. Falou!